Bom dia, pessoal. Prazer, Bom Fabrício dia. aqui. Então, eu tinha falado com eles no início, Fabrício, que você veio representando a Centev, iria conversar com eles, falando um pouquinho, né, de empreendedorismo de uma maneira geral, mas em como a universidade dá o suporte para os interessados em empreender por meio da incubadora de empresas de base tecnológicas e outras iniciativas existentes aí na Centev. Vamos lá. Antes de começar a minha fala sobre como que a gente atua aqui em Viçosa, o Centev e o Tecnopark podem apoiar o empreendedorismo no localmente, né? Eu queria só dar um panorama geral de empreendedorismo e inovação, porque às vezes a gente acaba confundindo um pouquinho um com o outro, e só para a gente ter um nivelamento mesmo. E só por que, né, que eu tô aqui hoje falando sobre isso? Eu tô aqui porque eu sou apaixonado com empreendedorismo desde sempre. Eu tinha um sonho de trabalhar numa grande empresa, só que durante a graduação as coisas foram se encaminhando de uma determinada forma que eu fui fazer um estágio lá no Centev, e eu descobri que eu não queria trabalhar numa grande empresa, eu queria estar ajudando pessoas a criarem grandes negócios. Negócios, eu nem falo de negócios milionários, nem sempre de negócios multimilionários, mas aqueles negócios que vão impactar a vida de algumas pessoas, aqueles negócios que vão conseguir modificar a forma, né, com que a gente vive hoje. E é por isso que eu estou aqui trazendo um pouquinho para vocês do que é empreendedorismo e tentando buscar vocês, trazer vocês pro nosso lado aí da força. Então, o que seria empreendedorismo? Quase sempre a gente vê falar de empreendedorismo e as pessoas estão falando de abrir negócio. E não vai bem por aí. É possível empreender abrindo um negócio, mas empreendedorismo é uma coisa muito mais de atitude. Se eu trabalho em uma loja de roupa, eu sou funcionário de uma loja de vestuário, e eu tenho uma forma diferente, crio uma forma diferente de atender o cliente, que eu consigo fidelizar esse cliente, consigo fazer ele voltar mais vezes, ou consigo fazer ele comprar um pouco mais na loja. Eu estou empreendendo dentro do meu próprio campo de trabalho. E por conceito, né, a gente tem dois conceitos aqui. Primeiro, um conceito um pouco mais técnico, é que empreender é resolver um problema de forma inovadora e que gere valor para um grupo de pessoas. Ou seja, você resolveu o problema de alguém e alguém está disposto a pagar por aquilo. Você gerou um benefício, você gerou algum valor, né, para esse grupo de pessoas. Um exemplo que a gente tem é o Nubank. Se a gente fosse olhar aí há talvez 10 anos atrás, a gente tinha uma burocracia enorme com o banco, a gente perdia um dia inteiro travado na fila de um banco. Nubank chegou, a gente vai acabar com essa burocracia toda, a gente quer digitalizar. E hoje a gente praticamente não consegue viver sem o Nubank ou sem algum outro tipo de cartão de crédito digital. Já o Reid Hoffman, ele traz um conceito, né, um pouco mais abstrato do que seria empreendedorismo. Ele fala que empreender é como se jogar em um precipício e construir o avião durante a queda. Isso quer dizer o quê? Que o empreendedor ele é uma pessoa que está disposta a fazer coisas diferentes e a correr riscos. Então, assim, você faz coisas que as outras pessoas ainda não tiveram a capacidade de fazer, ou não tiveram a ideia, não tiveram a coragem de fazer, e que você tem que estar disposto, né, de peito aberto, para receber o resultado daquela atividade sua. E o que seriam razões para empreender? Quase sempre é muito ouvir as pessoas falarem de empreendedorismo e falar que quer abrir o próprio negócio porque não quer mais ter chefe, porque quer trabalhar em horário flexível, quer trabalhar em, sei lá, porque
porque existem outros motivos aí que a gente ouve com uma certa frequência que é muito embasado por essa frase aqui: trabalhe em algo que você realmente goste e você nunca mais precisará trabalhar na vida. Só que não acredito muito nessa frase. Acho que trabalho é trabalho. Se você se dispõe a trabalhar com a coisa, aquilo vira um compromisso e acaba que a gente trabalha desse jeito. A gente trabalha o dobro pelo simples fato da gente gostar, pelo simples fato da gente se importar, mas o grande diferencial que o trabalho, ele não vai ser aquela coisa maçante, aquela coisa chata, aquela coisa que você chega no domingo à noite triste porque na segunda-feira você tem que trabalhar. Você vai querer trabalhar a todo momento porque você está gostando daquilo que você está fazendo. E aí, trazendo, né, a base tecnológica, a gente faz um comparativo bem legal de quanto tempo que demorou para algumas tecnologias, alguns equipamentos atingirem os 50 milhões de usuários. E nessa parte eu queria que o pessoal abrisse o microfone mesmo para tentar chutar aí quais que são os tempos. Primeiro exemplo que a gente tem é o do avião. O avião já é um pouquinho antigo, aí a gente já conhece de bastante tempo. E quanto tempo vocês acham que a gente demorou para o avião ter milhões de usuários? Aí já temos algumas sugestões, ó. Estão falando 10 anos, 20 anos, 60 anos mais ou menos, 40 anos. Alguém aí quase acertou já. 120 anos? Opa! 50 Não, anos. foram 64 anos. 64 anos. A gente demorou 64 anos para que o avião totalizasse um número de 50 milhões de usuários. Já o telefone fixo, né, telefone de parede, vocês acham que demorou quanto tempo? Chutaram 34 anos, 20 anos, 50, 10. Virou leilão, hein? 30. É assim mesmo. Mas alguém aí acertou. Foram 50 anos até o telefone ele atingir os 50 milhões de usuários. O Davi Já o cartão de crédito, quanto tempo vocês chutariam? Ó, temos algumas respostas já. 12 anos, 36, 20. Muita gente apostando em 20 anos. Foram 28. 28. Foram 28 anos ainda. A gente ainda teve bastante tempo até o cartão de crédito atingir 50 milhões de usuários. E aí um comparativo interessante é com o que a gente tem do Nubank hoje. O cartão de crédito, todos os bancos que utilizavam cartão de crédito, ele demorou 28 anos para atingir 50 milhões. A Nubank, com menos de 10 anos, sozinha, ela já atingiu 25 milhões. Então, assim, aí você começa a ver de novo o que é o potencial que a tecnologia trouxe para a Nubank. O computador. Computador pessoal, né? Isso. Vamos lá, pessoal, o que vocês acham? 18 anos, 15 anos, 20, 18, 12. Show. Foram 14. Alguém quase acertou. Passamos perto aí. Passaram perto. Mas, e do computador aí tem um outro ponto interessante, porque acho que às vezes até vocês conhecem um pouco mais da história, né? Quem estudou mais a fundo. Mas lá na época que eles estavam criando os primeiros computadores, que era processamento de alguns dados, até de exército, alguma coisa assim, se eu não me engano, e o pessoal falava que o mundo inteiro ia precisar de 3, talvez 4 computadores, que a gente não ia ter uso para isso, para as pessoas terem em casa, para todo mundo precisar de utilizar um computador no seu dia a dia. E se a gente for ver os aparelhos celular que a gente tem hoje, tem quase que o mesmo grau de processamento de um notebook de entrada, quase intermediário, dependendo do smartphone.
e a gente às vezes acha que ainda é pouco poder de processamento. O início da computação, ela tinha uma finalidade muito voltada para funções bélicas, né? Os primeiros computadores eletrônicos, eles surgiram ali na Segunda Guerra Mundial, e nessa época a computação pessoal era algo impensável, né? Sim, impensável até pelo tamanho do equipamento também, né? Exatamente. Gente tinha um tamanho, era um equipamento tão grande que a pessoa ia precisar quase de metade da casa só para comportar o equipamento. Mas se você olhar entre esse tempo de desenvolvimento e o tanto que evoluiu para a gente chegar num computador desse tamaninho que a gente vê aqui, que para os padrões de hoje ainda é um computador gigante, mas o tanto que teve que evoluir dentro de 14 anos para ele conseguir chegar na casa de 50 mil pessoas. Sem dúvida. Mas, ok, agora que o pessoal já tem computador, quanto tempo que a internet demorou para chegar nos 50 milhões de usuários? A internet já foi criada um pouco mais para frente, né? Então... já chutaram aqui aproximadamente 7 anos, 10 anos. Acho que acertaram aí, ó. Boa. Então, a internet, ela já veio com um tempo muito reduzido, né? Porque a internet você já começa a ter a questão do ganho de escala. Você consegue escalar muito rápido a partir do ponto em que as pessoas já têm alguma infraestrutura para ter acesso a ela em casa. Depois da internet, a gente traz o Facebook. O Facebook, vocês acham que demorou mais ou menos quanto tempo? Falaram ali 2 anos. Um pouquinho mais. 4 anos. Acho que foi isso aí. Foram 4 anos. E o interessante é que o Facebook ele foi criado pelo Zuckerberg e outras pessoas no período de universidade, né? Eles não pensavam no Facebook enquanto um sistema, né, uma rede social aberta. Era uma rede social que era para ser fechada da universidade, que as pessoas da universidade estavam para conhecer as outras. A universidade já tinha um sistema que funcionava muito mal tentando fazer isso para a interação dos alunos, e eles primeiro implantaram lá dentro, viram tanto que estava dando certo, e a partir daí que eles começaram a expandir para as outras universidades, e depois das outras universidades que eles expandiram mais ainda para uma escala global. E o Facebook, ele virou uma holding, né, basicamente, ele tem vários outros investimentos aí, compraram o WhatsApp alguns anos atrás, bilionariamente, e essa semana, se eu não me engano, ontem, foi lançado que o WhatsApp ele vai começar a ser meio que uma espécie de PicPay. As pessoas vão começar a poder fazer transação de dinheiro pelo WhatsApp. Da mesma forma que você envia uma foto pelo WhatsApp, você vai conseguir começar a enviar dinheiro para as pessoas agora. Então, assim, interessante ver como que o Facebook foi expandindo a sua base também. Quem quiser estudar depois, ver um pouquinho mais da história do Facebook, é uma história muito interessante. E para finalizar, esse Pokémon GO, acredito que alguns aqui chegaram a jogar, mas vocês fazem ideia de quanto tempo que ele demorou para atingir os 50 milhões? A galera já tá chutando aqui, ó, 3 meses, 1 mês. Menos. É menos mesmo, essa aí eu conheço. Inclusive, quem quiser me adicioná-la depois, fica à vontade, tá, gente? 3 semanas, poucos dias, chutar 5 minutos. A gente precisou de 19 dias. 19 dias. E aí tem 2 pontos interessantes. O primeiro é do como a internet propiciou para a gente ter acesso tão rapidamente a um produto. Então, assim, se a gente fosse comparar, né, com um produto físico, teria um tempo de processamento do produto,
um tempo para produzir 50 milhões de unidades, um tempo para mandar essas unidades via mar, via aérea para todos os cantos do mundo, e o tempo das pessoas irem até uma loja para fazer a aquisição desse produto e ter ele em casa para uso. Com a internet, eles disponibilizaram, a partir do momento que foi disponibilizado, o mundo inteiro tinha possibilidade de ter acesso ao mesmo momento naquele sistema. Então, assim, a internet, a tecnologia, ela traz uma escala muito grande para todo mundo. E, às vezes, algumas pessoas podem ficar pensando, poxa, mas é um jogo, não sei o quê, como que eu comparo um jogo com uma passagem de avião? Mas a questão financeira disso, né? Eu, quando fui procurar o Pokémon GO, só nos 2 primeiros anos de operação, foi uma operação que teve uma receita só de Pokémon GO superior a 2 bilhões de dólares. Então, assim, é um jogo, é um negócio que eu baixo gratuitamente lá na Play Store, no Apple Store, mas gera dinheiro, cara, gera muita receita porque as pessoas acabam gastando dinheiro ali dentro. Então, assim, fiquem de olho. Uma foto, né, interessante que a gente tem é da sucessão do Papa, como que as pessoas estavam durante a sucessão do Papa lá em 2005, todo mundo observando, talvez uma câmerazinha ou outra por ali, mais coisa da mídia mesmo, que estava fazendo cobertura, e na sucessão de 2013, quando trocou o Papa novamente, as pessoas já estavam conectadas. Todo mundo tinha um celular, um tablet, alguma coisa assim na mão, conectado na internet, às vezes transmitindo para uma rede pessoal, às vezes mandando a informação para uma pessoa que não estava ali. Então, assim, a nossa relação com a tecnologia mudou muito rápido num período de 8 anos. Outro exemplo legal, né, é o dos carros mesmo. A gente tinha um Fusquinha aí lá, 80 e pouquinhos, acho que muita gente pode ter andado de Fusquinha aí ainda, e que a gente chamava do carrinho indestrutível, né? Bate para cima, para baixo, para cima, para baixo, e tá de pé. Mas aí vem os carros da Tesla, cheio de tecnologia embarcada, automações, um monte de coisa, e assim, vai tomar o mercado. O Fusca ele parou de ser produzido, a crise do petróleo ela é iminente, e os carros, né, movidos a energia elétrica são aí provavelmente o próximo boom que a gente tem. Hoje a Tesla ela ainda é uma empresa que opera em estado de prejuízo. Eles vendem muito, eles têm um valor de mercado superior a 2 das maiores concorrentes que trabalham com veículos a combustão, e eles estão prevendo o que eles vão ganhar daqui 20 anos com a possível crise do petróleo e crise dos combustíveis que a gente vai ter. E aí falei lá de empreendedorismo, o que era empreendedorismo, agora o que é essa tal de inovação. Inovação, ela diz muito sobre modificar processos e modificar costumes. Ou seja, ela muda nossa relação com nossa relação com o consumo. E a inovação, ela tem várias classificações, várias vertentes. A gente pode diferenciar primeiro entre a inovação incremental e a inovação radical. A inovação incremental é quando o produto ele já existe e você coloca alguma coisa a mais naquele produto ou a mais naquele serviço. Você só melhora o que já existia. A inovação radical ela já vem trazendo uma disrupção completa no mercado. Ela traz alguma coisa que não existia, e essa inovação radical, ela em 95, talvez 98% das vezes, elas vêm de dentro das universidades. Por quê? As empresas não têm o tempo necessário para dedicar à pesquisa
para conseguir trazer uma inovação radical. Já as universidades, principalmente aqui no Brasil, com as universidades públicas, o tempo que é dedicado a uma pesquisa para um novo produto, o tempo que é dedicado para qualquer atividade de pesquisa, ele pode ter um range muito maior, e por isso que as universidades acabam inovando muito mais do que as empresas, e aí as empresas vêm até as universidades e transferem essas tecnologias, acabam comprando, entre aspas, essa tecnologia, e aí a universidade recebe royalties a partir da venda, né, da utilização dessa tecnologia. E aí, outras classificações é que a inovação ela pode vir através do modelo de negócio. Aí vem o exemplo da Nubank de novo, eles mudaram lá o modelo de negócio que era presencial para um modelo digital de autoatendimento completo, quase de autoatendimento nos bancos. Ele pode ser uma mudança. A inovação ela pode vir no processo. Se você consegue modificar alguma coisa no processo que faz ter mais eficiência na venda ou que faz ter mais eficiência na produção, aquilo é um processo de inovação dentro do negócio. Não precisou de um negócio novo para modificar o processo. A inovação ela pode ser organizacional, e quando a gente fala de inovação organizacional, ela é muito presente nas empresas convencionais que querem passar pelo processo de transformação digital, as empresas convencionais que querem se digitalizar, né, que querem modificar seus processos para ganhar escala, onde a empresa ela tem que começar a se organizar os cargos mesmo dentro da empresa de uma forma diferente, para que as informações fluam de uma forma mais rápida e para que o processo de pensamento também mude, porque com uma equipe igual, com a mesma formatação, fazendo tudo igual você sempre fez, você não consegue estabelecer o processo de mudança necessário para transformar a empresa. Então, é necessário esse tipo de inovação organizacional. A organização, ela pode vir também em comunicação e marketing, que aí é o processo como que a empresa se comunica com o seu cliente, a empresa que veio e trouxe um contato muito mais próximo com esse cliente, que trouxe canais de autoatendimento, que trouxe canais onde são um pouco mais informais, digamos assim, que interage mais nas redes sociais. Isso pode ser algum tipo de inovação para dentro do próprio negócio. Esses são os exemplos que eu dei, não são inovações globais, mas são inovações para os próprios negócios. Pode vir também no produto ou no serviço, que aí é quando, por exemplo, teve lá o exemplo do Fusca. Quando a gente passou do Fusca para o carro elétrico, uma inovação. A mesma coisa serve para os serviços também. E aí, alguns comparativos, né, do que mudou a relação da gente com as coisas depois de alguns lançamentos. A Netflix, hoje a gente fala que o modelo da Netflix é meio que o futuro, né? Que a Netflix está tomando o lugar da TV aberta, que eu trouxe como exemplo a Globo, e que a Blockbuster, que era uma locadora, né, a rede de locadoras, chegou a ser a maior rede de locadoras do mundo, ela teve a possibilidade de adquirir a Netflix. Se eu não me engano, a proposta estava na casa dos 30 milhões de dólares quando a Blockbuster teve a possibilidade de adquirir a Netflix, só que o Blockbuster falou que as pessoas não tinham internet de qualidade para assistir filmes online. E só que eles estavam pensando com a internet que eles tinham lá quando essa proposta foi feita, se eu não me engano, 2008, alguma coisa assim. E não pensaram no quanto que a internet ia evoluir de 2008 para frente, quanto que a gente ia ter de melhoria nesse processo, né? Então a Blockbuster acabou por falir. Hoje ainda existem lojas da Blockbuster mais no modelo de museu do que de loja em si. Algumas
raríssimas unidades foram conservadas para virar meio que um museu de como que era a relação da gente com filmes antigamente. E aí vem um outro exemplo legal, que é o exemplo da TV aberta, que a gente acha, né, que a TV aberta está morrendo, e a TV tende a cair muito ainda a sua audiência, mas os dados ainda apontam o contrário. Eu vi recentemente um gráfico mostrando que o rádio ainda é o meio de comunicação que mais pessoas têm acesso no mundo, porque mais tem acesso e acesso diário, porque as pessoas estão indo para o trabalho ou estão em determinados locais que o rádio ele está tocando. A pessoa põe um som, deixa o rádio tocando para descontração mesmo, no trânsito, alguma coisa assim. E a TV entra um pouquinho nesse ponto, mas a TV soube utilizar da internet para se modificar. A TV, ela conseguiu impor um processo de relacionamento com as pessoas, onde o feedback de uma programação ao vivo, ele vem instantâneo, as pessoas podem interagir com o programa e tomar decisões do que o programa vai fazer. Então, sei lá, um programa de receita pode lançar uma enquete na hora para as pessoas decidirem entre uma receita e outra de qual que vai ser executada naquele dia. E as pessoas gostam de tomar decisões, elas gostam de se sentir importantes. Então, o simples fato de estar interagindo ali faz a pessoa continuar assistindo para ver o que vai acontecer mais para frente. O feedback nas redes sociais, ele também serve muito para modificar caminhos do que está acontecendo numa série, do que está acontecendo talvez numa novela. Quem é um pouquinho mais ligado em série aí, às vezes pode até conseguir já lembrar de alguns exemplos onde que a internet fez essa diferença, e até mesmo para o mercado de filmes, a internet já está fazendo essa diferença. Recentemente a gente teve aí a oficialização que a gente vai ter o filme da Liga da Justiça no corte do Zack Snyder. Então, assim, mostra como que as pessoas influenciaram a indústria a ponto de ter, né, essa queda de braço e a produtora ela liberar, né, soltar esse novo corte do filme. Outra relação que mudou muito foi da gente com a música. A Som Livre era muito focada na venda de CDs lá antigamente, antes da era do Spotify. E Spotify chegou, quebrou a venda de CD. Hoje, CD é uma coisa que é vendida para fã, muito fã. Às vezes, tem CD para processo de divulgação, para show, para lançamento, mas não é mais a atividade livre. A Som Livre hoje foca muito na produção da música digital para ir para as plataformas de áudio. E aí vem outro exemplo. Como a turma aqui ela é mais do começo da graduação, acredito que alguns nem chegaram a ter muito contato com esse tipo de máquina fotográfica aqui, a máquina de filme, muito famosa aí uns 20 anos atrás, talvez, 15 anos atrás ainda o pessoal usava com um pouquinho mais de frequência. E a maior empresa do ramo da fotografia nessa época era a Kodak. A Kodak já tinha desenvolvido tecnologia suficiente para lançar uma câmera digital. Só que eles optaram por deixar essa tecnologia de lado, em stand-by, e investiram na criação de lojas para revelação das fotos. E com isso veio a Sony, se eu não me engano, conseguiu construir uma tecnologia parecida para fotografia digital, lançou, começou a fazer sucesso pra caramba e dominou o mercado. A Kodak
foi perdendo cada vez mais o seu mercado. Por quê? A Kodak, o CEO, né, da Kodak, o presidente lá da Kodak, ele falava que a foto digital era uma coisa interessante, mas que não conversava com todo mundo, não era todo mundo que ia ter acesso a esse tipo de câmera. E aí a Kodak veio decretar falência em 2012. Muito antes de decretar falência, a própria Sony comprou a Kodak e, junto com a Kodak, comprou todas as patentes que a Kodak tinha. E assim acabou que hoje a Sony, junto com algumas outras empresas aí, são as melhores empresas de fabricação de sensor de fotografia no mundo. Porém, se a gente acha que foi uma inovação trazer a fotografia para um meio digital, imagina lá quando o Steve Jobs pôs uma câmera digital dentro de um iPhone e aglomerou um monte de equipamento. A mudança ela foi muito maior. E a partir dessa mudança, hoje a gente quase não tem mais câmeras digitais desse modelo Cybershot, que ficou muito famoso, principalmente da Sony. Mas nenhum desses 3 modelos morreu. Por quê? Eles mudaram de nicho. As câmeras de filme hoje, elas são muito mais utilizadas por fotógrafos profissionais um pouco mais antigos, que gostam de uma fotografia um pouco mais vintage. Tem um mercado muito interessante ainda. A fotografia digital, ela é para o mercado um pouco mais profissional e semi-profissional da fotografia. Quem está entrando ainda no mercado da fotografia utiliza muito da fotografia digital, e a gente, público geral, utiliza muito o celular como ferramenta de fotografia. E aí uma frase interessante, né, que veio do Bill Gates, de quem que ia matar, né, o próprio produto, porque a Kodak tinha tecnologia, mas resolveu não lançar o produto com a expectativa de manter o seu produto no mercado. Veio outra empresa e matou o produto dela. E o Bill Gates fala disso, que eles trabalham para tornar o produto obsoleto antes que os concorrentes o façam. Assim, ele mantém o tempo todo a liderança de mercado. Ele não perde, né, o mercado que ele tinha, porque ele conseguiu inovar o próprio negócio. Assim, empresas consolidadas, mercados já explorados, carreiras convencionais estão desaparecendo. E a gente tem que se adaptar a isso. A apresentação, essa parte da apresentação fecha aqui, e agora eu vou passar para como que a gente tem dentro da UFV e dentro de Viçosa o apoio ao empreendedorismo. Como eu disse lá no início da apresentação, né, hoje eu trabalho no Tecnoparque, eu sou responsável pela entrada de novos negócios no Tecnoparque, e quando vocês podem escutar Centev também. A gente está num processo de mudança dessa identidade visual, e o Centev ele foi criado lá em 94 para fazer as pesquisas que eram produzidas pela universidade chegarem, né, na população, elas ultrapassarem a barreira que a gente fala das 4 pilastras. Ela foi criado lá onde é a Funarb, do lado da Funarb. Foi crescendo. Em 2012, o Centev mudou para a estrutura onde é hoje, lá na entrada da cidade, perto do Corpo de Bombeiros. E agora a gente está tentando fortalecer o nome Tecnoparque, porque é mais interessante tanto para a gente, quanto para a universidade, quanto para as empresas que estão lá dentro instaladas, e é mais fácil das pessoas terem que é um parque tecnológico, um parque que abriga empresas de base tecnológica. E nessa apresentação tem um pouquinho de Viçosa também. Viçosa aí são quase 77 mil habitantes. Apesar de ser uma cidade de interior, ela ainda
tem algum tipo de facilidade de acesso a Belo Horizonte. De Belo Horizonte você consegue ir para qualquer lugar aí do país, então facilita bastante o acesso, você tem uma qualidade de vida relativamente boa numa cidade pequena e que tem acesso a cidades maiores. Viçosa está no ranking das cidades mais inovadoras do Brasil, é a 45ª cidade mais inovadora do Brasil. São poucas cidades de interior e do porte de Viçosa que estão junto com Viçosa dentro desse ranking. E a gente ainda tem um grande trunfo, que é a Universidade Federal de Viçosa, sempre dentre as universidades mais renomadas do país, está sempre entre as 15 ali, pelo menos. São quase 15 mil estudantes de graduação, mais de 3 mil de pós-graduação, 600 laboratórios, 1.200 professores. Então, assim, é muita gente sendo formada, muita gente boa entrando e saindo a todo momento e desenvolvendo muitas coisas legais. E aí, dentro disso, né, que a universidade desenvolveu, tem uma série de patentes registradas, são 246 patentes já registradas pela UFV, através da UFV, né? Dessas 240, só 49 foram concedidas ainda, porque é um processo demorado, às vezes demora de 6 até 8 anos o processo de patente, por isso que o número ele ainda é um pouco baixo. Tem patentes com depósito internacional também, aí a gente já vê uma proporção um pouco maior, porque fora do Brasil, alguns países conseguem fazer esse processo de patente em 3, 4, 5 meses, então facilita bastante. E a gente ainda tem a proteção de 160 programas de computador pela UFV, que foram desenvolvidos dentro da UFV. Acho que é um outro fato interessante aí, porque o programa de computador, ele não tem patente, mas ele tem proteção do código. Então, a linguagem de programação e o código que foi usado, ele é bloqueado, né? Outras pessoas não podem utilizar aquele mesmo código para um fim parecido. E aí, as áreas de sucesso da UFV são essas 5 aqui, as principais. Na verdade, todos os cursos da UFV, eles têm notoriedade em cenário nacional. Se vocês pegarem o ranking Folha, dá para olhar exatamente cada curso, qual que é a posição de cada curso. Mas a UFV está no top 1 em agricultura, zootecnia e floresta, no top 2 na área de engenharia agrícola e no top 3 de tecnologias de alimentos. A UFV ainda é classificada como universidade empreendedora, é a 9ª no ranking nacional. E por que isso é interessante? Tá no ranking de universidades empreendedoras como a 9ª universidade mais empreendedora do Brasil. Primeiro, que auxilia na missão principal da universidade, que é o ensino. Então, o fato empreendedor quer dizer que as pessoas daqui elas estão se movimentando de uma forma diferente, estão inovando muito, né? Então, mostra que a universidade ela não fica restrita ao papel do ensino, mas tem a prática. Ela possibilita a obtenção de novos recursos para pesquisa dentro da universidade. Isso são parcerias entre empresas privadas e a universidade, que é um órgão público. Aumenta a relevância da pesquisa acadêmica, porque quanto mais coisa chega para a sociedade, quanto mais coisa a sociedade consegue receber vindo da universidade, mais relevância, né, mais confiança a universidade tem. E, fora isso, a gente consegue gerar muito emprego, muita oportunidade através do que é desenvolvido dentro da UFV. E o Tecnopark entra para fazer o elo entre os 3 personagens aí, que seriam as empresas privadas, a universidade e o governo, através da criação, né, de empresas ou da transferência das tecnologias. O papel do Tecnopark é em conectar a ciência e o mercado, promover a cultura empreendedora, criar e desenvolver novas empresas de base tecnológica e promover a inovação e a transferência de tecnologia. Essa é a estrutura que a gente tem hoje.
toda essa área que aparece aqui atrás também é de propriedade da UFV e do Tecnoparque. Mais para frente tem uma outra foto que mostra um pouquinho mais de como que vai ser o processo de urbanização, mas toda essa área aqui é para implantação de empresas. E aí o Tecnoparque, ele trabalha com alguns programas. Por exemplo, o programa de pré-incubação, programa de incubação, programa de residência e de graduação. Mais para frente tem slide explicando cada um desses programas. Tem a criação de novas empresas também, através do desenvolvimento de novos negócios, principalmente o programa de ideação aqui, o Tecnoparque acelera o Innovation Link, que é o escritório de ligação que a gente tem com empresas maiores, que a gente traz empresas para verem as empresas que estão aqui dentro, que podem ser incorporadas ou que podem ser prestadoras de serviço para essas empresas maiores, ou mesmo ver as pesquisas que estão ocorrendo na UFV para tentar, né, fazer esse link para transferência da tecnologia, e o programa Tecnoparque Júnior, que é onde estão contidas as EJs que o pessoal está falando aí. Aqui é um órgão mais de contato com os professores do que com os próprios empresários juniores, é um órgão mais institucional, e eu não sei, não cheguei no ponto da apresentação para saber se os meninos já tinham abordado esse ponto também. A gente ainda trabalha com programas de internacionalização, de comunicação e marketing para as empresas, e o programa social do Tecnoparque, já que a gente está aqui e a gente quer impactar a sociedade, a gente tem um programa lá voltado para projetos de impacto social, onde tem vários tipos de aulas profissionalizantes, cursos profissionalizantes, e também de recreação para a comunidade do entorno. E quais que são os programas que a gente tem lá no Tecnoparque hoje para apoiar, né, empresas? O programa mais inicial é o Laboratório de Ideação. Esse programa, ele foca naquelas pessoas que querem empreender e não sabem por onde começar. Então, a pessoa ela pode ou não já ter uma ideia de negócio, e aqui a gente vai formular melhor a hipótese de problema que a pessoa quer resolver. A gente parte sempre do princípio de que uma empresa ela precisa de um problema para resolver, para ela conseguir dar certo. A partir da hipótese, a gente faz a validação da dor, que é ir a campo e procurar com as pessoas que é a caracterização desse problema que eles têm, o que eles já procuraram solucionar, quais são as formas que eles estão usando para burlar isso hoje, e a criação de uma solução, que seria o primeiro modelo de negócio que a empresa vai ter, a primeira proposta de negócio criada. A partir desse ponto, onde dura mais ou menos 3 a 4 semanas o programa, a gente parte para o programa de pré-incubação, onde a ideia ela já é pré-concebida e foca na fase inicial de desenvolvimento do negócio, na formação, né, da pessoa que está empreendendo. Nem sempre tem pessoas de gestão na equipe, então a gente atua muito forte ensinando algumas coisas de gestão, passando alguns conhecimentos de gestão para a equipe, e também de formatação e validação do modelo de negócio que foi proposto. Tem também muito network, tanto entre as empresas do programa de pré-incubação, entre as empresas do programa de pré-incubação, com as empresas de incubação, de graduação, de residência, e também até empresas de fora dessa comunidade que a gente acaba formando. A gente tenta levar o pessoal para fazer alguma visita em algum lugar um pouco maior. Da última vez a gente visitou um hub de inovação em Belo Horizonte, onde estava instalado o Simpla, estava instalado o Hotmart, então o pessoal teve contato com essas empresas por algum tempo, até para trocar uma figurinha, saber como que foi. Passado pelo programa de incubação, passado pelo programa de pré-incubação, vai para o programa de incubação, aí já é um tempo médio de 36 meses. O programa ele é muito mais personalizado. Hoje a gente tem 21 empresas incubadas lá no Tecnoparque, e empresas
áreas muito diferentes. A gente tem empresa de TI, tem empresa de RH, tem empresa de melhoramento genético de cannabis, tem esporte. Então, assim, as áreas, elas são muito diferentes, mas sempre com algum tipo de base tecnológica para o negócio. E dentro do programa de incubação, as empresas recebem consultorias, assessorias, e tem muita qualificação também. A gente acaba trazendo bastante qualificação específica para as empresas. Tem programa com mentores, que são pessoas mais sêniores de outras cidades, às vezes daqui mesmo também, mas que já estão há mais tempo no mercado, para ajudar a trazer mais experiência para o seu negócio, trocar algumas experiências com você e te dar algumas dicas. E nessa fase a gente trabalha também com captação de recursos. O Tecnopark não tem autonomia para injetar dinheiro em nenhum negócio, por ser um órgão público, existe esse tipo de dificuldade, mas a gente consegue facilitar, né, o acesso a alguns investidores, potenciais investidores, e conseguir fazer esse match aí para tentar captar um investimento para o projeto, se for necessário. Já no programa de graduação em residência, a graduação é aquelas empresas que passaram pelo processo de incubação, passaram pelos 36 meses e que estão prontas para andar sozinhas, não precisam mais de tanto apoio assim, e que querem sair do parque, querem estar habitando, querem ir para uma nova cidade, ou querem ter um escritório no centro, em um outro local. Elas acabam saindo lá do parque, e as empresas que querem continuar recebendo o nosso apoio e alguns incentivos também, de financeiros, né, financeiros não, econômicos, em ganho de economia pela instalação lá no parque, elas podem ficar lá e elas continuam recebendo o apoio da gente. Hoje a gente tem 8 empresas instaladas lá dentro, e são empresas bem diferentes também. Tem desde produtos fármacos a desenvolvimento de sistema, consultoria, vários setores instalados lá dentro. Os serviços oferecidos aqui não compensa entrar muito em todos os pontos, mas a gente tem uma carta extensa de serviços que são oferecidos para todo mundo que está vinculado ao Tecnopark. Tem também uma estrutura que é compartilhada. Toda empresa que está vinculada ao Tecnopark tem uma sala lá no Tecnopark para poder utilizar como sede da empresa, e ainda tem a possibilidade de usar toda a estrutura que a gente tem auditório para 80 pessoas, auditório para 150 pessoas, sala de treinamento, treinamentos mais simples ou treinamentos de software também podem ser feitos lá, que a gente tem uma sala com bastante computador para a galera poder realizar treinamento, sala para reunião individual. Então a empresa vai receber algum cliente, vai receber um potencial investidor, ela pode marcar, agendar uma sala lá para conversar mais privado com esse investidor e não tá todo mundo junto. E, além disso, ainda a gente tem um laboratório de análises químicas e biológicas lá, muito bem equipado. Tem muita gente utilizando desse laboratório no momento. E se alguém tiver algum amigo, alguma ideia que pode ser interessante o uso desse laboratório, fica disponível para uso lá também. A área total do Tecnopark é tudo isso que está circulado em amarelo aqui, e essas áreas aqui são as áreas que eu falei que a gente está trabalhando no processo de urbanização, e tudo isso aqui vai virar empresa. Cada quadradinho amarelo aqui vai virar a sede de um negócio que está passando pelo Tecnopark ou que quer ir se instalar lá no Parque Tecnológico. A gente conta ainda com o programa de orientação, que aí passa por comercial, que são marketing, vendas, finanças, gestão de pessoas, gestão de negócios, a parte legal e burocrática também, propriedade intelectual. A gente tem uma relação muito próxima com a Comissão de Propriedade Intelectual da UFV. Então, se a empresa precisa de registrar marca, registrar patente,
qualquer coisa do gênero, a gente consegue fazer gratuitamente através da CPPI e para criação de produtos também. Tem ainda o programa de internacionalização, igual eu já tinha falado lá. A gente conseguiu ser certificado por um hub europeu. Então, hoje, só, se eu não me engano, 5 parques no Brasil são certificados para receber, por algum tempo, a instalação de empresas europeias. E Viçosa, né, o Tecnoparque, é um desses poucos parques. E a gente participa ainda de um programa de incubação cruzada com algumas agritechs da Índia. Startups brasileiras foram selecionadas para ir para a Índia, conhecer o mercado indiano, tentar algum tipo de comércio lá. E esse final desse ano, talvez no ano que vem, a gente vai estar recebendo startups da Índia aqui em Viçosa, para eles conhecerem um pouco mais do nosso mercado também. E nesse programa, só 2 lugares foram certificados no Brasil. Temos programas de inovação aberta, como a Forest Insight, são programas um pouco mais focados na área agro, o Forest Insight na área de florestas, e o Tecnoparque Acelera, a gente ainda está vendo quais são as outras edições que a gente vai lançar, quais que são os outros desafios que a gente vai propor. Aí, do Tecnoparque Júnior e o Tecnoparque Social, acabei já falando um pouquinho para trás. A apresentação, ela finaliza aqui. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, de saber um pouquinho mais do que a gente faz lá no Tecnoparque, conhecer a ementa dos programas, fica à vontade para falar comigo. O professor tem o meu contato. Nesse momento, não dá para a gente usar esse telefone aqui, porque ele é presencial e a gente é lá do Tecnoparque e a gente não está trabalhando presencial, a gente está fazendo home office. Mas eu fico 100% à disposição, todo mundo que quiser conversar, que tiver uma ideia de negócio ou que quiser entrar no ramo do empreendedorismo, fala comigo que a gente vai arrumar alguma coisa legal para vocês. E o programa que eu falei do Laboratório de Ideação, ele vai ter uma turma online, a segunda turma online que a gente fez uma de teste com um número reduzido de pessoas, deu super certo, ficou muito legal. E o pessoal deu um feedback muito bom também. A gente vai abrir a segunda turma, as inscrições, e é um programa gratuito, não precisa de ter ideia para participar. Então, assim, quem tiver interesse pode ficar de olho nas redes sociais do Tecnoparque, que a gente vai estar divulgando também. Fabrício, eu queria te agradecer muito aí pela oportunidade de compartilhamento de conhecimento aí com a turma, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do nascimento do Tecnoparque. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu me formei na graduação em 2009. Não a fiz aqui em Viçosa, mas eu vinha em Viçosa com muita frequência. Naquela época tinha alguns eventos do APLTI de Viçosa que eram organizados por aqui. Então, provavelmente em torno de 2007, 2006, né, eu participei desses eventos aqui. E o Parque Tecnológico, na época, eu me lembro deles apresentarem ele ainda como uma ideia, né? Ele ainda não estava pronto, não é? Ele já tinha sido concebido, mas ele não tinha sido concretizado, né? Ainda não tinha empresas instaladas e tudo mais. E eu me lembro bem que fazia-se muita analogia com o Vale do Silício, porque eu não sei se provavelmente muitos alunos já devem ter ouvido falar do Vale do Silício, em Palo Alto, onde ficam instaladas as grandes empresas de tecnologia do mundo, Google e etc. E às vezes a gente não lembra que o Vale do Silício ele é ligado com a Universidade de Stanford, que é uma universidade muito tradicional, né, conceituada e tudo mais, mas o seu início foi em base de ciências agrárias, igual é o UFV. Então, às vezes, existe aquele estigma assim, mas o UFV é focado em agrárias, vai focar em tecnologia, um parque tecnológico, como se não pudesse se inovar em agrárias também, né? Mas estou
estou fazendo aquela observação que às vezes algumas pessoas têm de forma errada. Então, o início do Tecnoparque é interessante, porque ele é muito parecido com o início mesmo do Vale do Silício. Se vai chegar daqui a alguns anos, né, a atingir o mesmo patamar, a gente não sabe. Sim, sim. Mas a origem é muito similar. Sim. É interessante esse paralelo, né? Porque, assim, a formação que os Estados Unidos teve, que as universidades americanas têm, ela é muito diferente, está num tempo muito diferente do que acontece no Brasil, né? Lá esse processo começou 100 anos atrás, basicamente. Então, assim, só o processo de início de um parque tecnológico, ele demora na casa dos 16 aos 20 anos. Se a gente contar que o parque tecnológico ele foi oficializado em 2012, que assim, a fundação, né, do parque ela foi em 2012, a gente precisa aí de mais 8 anos para falar que a gente tem as primeiras empresas lá dentro que já são consolidadas e que essas empresas vão ser as empresas que vão puxar mais empresas dali para frente. E para ter a escala que alguns outros parques já têm, principalmente lá nos Estados Unidos, nem falo especificamente do Vale do Silício, são aí mais 30 anos, mais 40 anos. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha agora, captando projetos que são pequenos agora para a gente ter projetos grandes lá na frente, até porque o ecossistema é o principal benefício que a gente pode ter dentro de um parque tecnológico, essa troca de experiências e o número de gente boa trabalhando junta ali dentro. Eu acho que é o grande diferencial que pode trazer. Sim, eu achei interessante, dentre os programas que você apresentou, talvez alguns alunos tenham ficado com a impressão assim, nossa, mas será que já tem alguma coisa que eu possa usufruir do Tecnoparque nesse momento? Caso não tenha ficado claro para eles, aquele programa de ideação, não sei se eu estou confundindo o nome, pelo que eu entendo, mesmo para os calouros, ele já é bastante interessante, porque o aluno, às vezes, ele ainda não tem conhecimento tecnológico suficiente, mas ele vai adquirir ao longo do curso, e se ele já tiver essa base, né, de como inovar, sim, como empreender, fica mais fácil até para ele canalizar esses conhecimentos tecnológicos, computacionais, para um produto ou, enfim, para um empreendimento. Exatamente. Durante esse programa de ideação, que eu falei aqui também no final que ele vai estar com inscrições abertas daqui a uns dias, a gente trata justamente dessa parte inicial da formação das pessoas, de como que ela identifica uma oportunidade, né? Que assim, identificar a oportunidade, às vezes, para quem não tem muito hábito, parece um pouco difícil, mas quando você entende qual que é o processo, qual que é o ponto de partida, qual que é o processo mental que tem que ser executado, você consegue começar a olhar para os locais e ver que, olha, se aquele lugar fizesse tal coisa diferente, talvez ele pudesse bombar mais ainda. Então, assim, você consegue começar a trabalhar o seu cérebro para identificar oportunidades e que ao longo da graduação você vai acabar utilizando muito mais visualizando muito mais oportunidades. Dentro dessa discussão, para a gente fechar nossa aula, eu queria deixar aqui uma sugestão de leitura para todos, tá? Enfim, não tem ligação direta com a disciplina, mas enquanto vocês estavam apresentando, eu me lembrei desse livro. Ele se chama A Estrada do Futuro. É um livro do Bill Gates, todo mundo conhece, né, o fundador da Microsoft. Esse livro é de 95. E, basicamente, o que o Bill Gates faz nesse livro são previsões do futuro da tecnologia. E é impressionante a margem de acerto do Bill Gates nesse livro. Porque hoje a gente consegue ver ele já com o futuro que ele idealizava, né? Boa parte dele concretizado, porque já se foram aí 25 anos, exatamente. E é impressionante quando a gente vê assim que pessoas ligadas a negócio, né, verdadeiros empreendedores, não apenas ligados à tecnologia, é impressionante como a visão deles concebe produtos, situações muito à frente de que outras pessoas têm a capacidade de perceber.
E para esse tipo de coisa, tem muito a ver as apresentações que a gente teve hoje, da empresa Júnior, da Centev. A gente atrelando esse tipo de conhecimento com conhecimento técnico, a gente consegue empreender, a gente consegue inovar. Muito obrigado aí pela NoBugs, pela Centev, pela disponibilidade, e em outros momentos eu vou precisar de vocês aí com toda certeza aqui na disciplina. Só contar com a gente, só chamar lá. Beleza, meus caros. Um abração então para vocês, uma boa tarde. Fiquem com Deus aí. Abraço. Até mais.